Eu tô sem microfone. Depois você olha só se o som tá bom. Qual que você entrou? WM, não? Calma. Boa noite. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos começar? Hoje a aula vai ser mais curta, vai ser uma aula mais tranquila, porque nós vamos dividir a balística forense em duas aulas, tá? A gente combinou de falar hoje da balística, mas a gente vai falar só da primeira parte da balística, porque o conteúdo é muito extenso, é muita informação, então a gente vai falar primeiro da primeira parte da balística, que é a chamada balística interna, onde a gente vai entender como é o funcionamento de uma arma e de uma arma de fogo e quais que são as características importantes que são relativas tanto à arma de fogo em si e ao seu funcionamento, quanto as características do projétil da arma de fogo, que é, de fato, o mecanismo causador da lesão pérfuro-contusa, como a gente viu lá na aula de traumatologia, quando a gente estudou quais são as lesões e os instrumentos. A gente falou que a arma de fogo é um instrumento que pode causar uma ferida pérfuro-contusa, né? Por isso ele seria um instrumento pérfuro-contundente. Mas, na verdade, eu falei isso para vocês naquela live, que a gente estava se referindo ao projétil da arma de fogo, porque a arma de fogo em si, ela vai ser só o mecanismo de disparo daquele que de fato vai causar a lesão, tá bom? Então, a gente precisa entender que a balística forense, ela vai se dividir na balística interna, que é o estudo da arma e da munição, a balística externa, que vai ser o estudo da trajetória desse projétil até o alvo, e depois a balística terminal, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que nós vamos falar das lesões causadas pelo projétil da arma de fogo, quais são as características. Quando a gente se depara com uma vítima de um projétil de arma de fogo, a gente consegue identificar várias coisas, mesmo sem saber, sem ter visto o trauma, a gente consegue identificar quais são as lesões de entrada, quais são as lesões de saída, isso na maioria das vezes. Ou qual é a distância mais ou menos do tiro pelas características, se foi um tiro a curta distância, se foi um tiro à distância, um tiro de sniper, que a gente fala assim, muito longo, porque cada um deles vai apresentar características que vão nos permitir fazer esse diagnóstico. Mas isso é tema da próxima aula. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer toda essa discussão hoje à luz do que fala nos livros de medicina legal, tá? Algumas coisas, talvez, não sei se vocês
já estudaram sobre balística, né? Eventualmente pode ter, né, algum policial militar aí que inclusive entende bem de arma, tudo. Tem algumas informações que nós vamos dar aqui que possivelmente são controversas, mas quando a gente está falando em concurso público, as nossas referências são realmente os livros que são base das nossas lives, das nossas aulas gravadas e tudo. Então não tenham medo de falar o que, né, assim, de repetir o que está sendo dito aqui, porque o concurso público vai te cobrar de fato o que está nesses livros de referência e não o que, né, o que os estudos mais aprofundados sobre balística forense vão abordar. Então hoje a gente vai falar da balística interna. Eu falei para vocês que a externa fala da trajetória do projétil até o alvo. Então eu já vou começar falando de um conceito que cai muito em prova. Não é o tema principal da live de hoje, mas quando a gente fala de trajetória, a gente está falando do percurso do projétil desde que ele sai do cano da arma de fogo até ele alcançar o alvo. Isso é chamado de trajetória. A balística terminal, ela vai estudar o efeito do projétil no corpo do alvo, né? Claro, quando a gente está falando de que o alvo é uma pessoa. Então, todas as repercussões daquele projétil no corpo humano, ele vai ser tratado pela balística terminal. E esse trajeto dentro do corpo humano é diferente da trajetória, que é o percurso até chegar no corpo humano. Isso é tema de prova, diferenciar trajeto de trajetória. Então, a trajetória é fora do corpo e o trajeto é dentro do corpo. Um mnemônico que eu acho muito tranquilo para gravar isso, se você for pensar num tiro de sniper, por exemplo, de um tiro a longa distância, é que a palavra maior se refere ao percurso maior. Então, a trajetória é do lado de fora e o trajeto é do lado de dentro, tá? E hoje nós vamos falar, então, tudo o que acontece para que esse disparo seja possível, né? Então, nós vamos falar das funções da arma e, mais especificamente, das munições, tá? Então, a balística forense, ela é definida no livro do França e no livro do Domingos Toqueto, que é a maior referência citada pelo França, como um estudo das armas de fogo, das munições e dos efeitos próprios do tiro no alvo, né? O alvo que pode ser desde um papelão, né, como acontece nos locais de treinamento, como pode ser, né, animais em casos de caça ou até pessoas em casos de crimes, né? Então, todo esse estudo que vai desde do estudo da arma até o atingir o alvo tá incluso aí na definição da balística forense. E quando a gente está falando, né, desse estudo a serviço da justiça, né, a serviço de desvendar, né, um crime, aí a gente vai falar da balística forense. Então, o que é uma arma de fogo, né? A gente já viu lá na live sobre traumatologia que a gente tem armas que podem ser próprias, eventuais e até naturais. As armas próprias são aquelas que foram fabricadas já com o objetivo de funcionarem como armas, com o objetivo de causar lesão, né, as mais variadas possíveis. Eu falei com vocês que uma faca, por exemplo, ela não foi produzida para ser uma arma, ela é uma arma eventual, ela pode ser usada como arma, mas ela não foi o objetivo na fabricação daquele instrumento, não foi de ser como arma. Diferente acontece com a arma de fogo, que ela é produzida já com nenhum outro propósito além de causar feridas, de causar lesões, de causar mortes, né? Das mais variadas formas possíveis, nós vamos ver diferentes tipos de armas, diferentes tipos de munição, mas sem dúvida o objetivo é sempre o mesmo, né? No mínimo vai ser de conter uma agressão, se não de matar mesmo um agressor ou até uma outra pessoa. Assim, que não seja, né, necessariamente alguém que esteja que esteja agredindo, né? Então, a arma de fogo, ela é uma arma própria, dentro dessa classificação de própria, eventual ou natural, que seriam os dentes, as mãos, os punhos, né?
E ela também é classificada como uma arma de arremesso. Só que dentre as classificações, eu não falei dessa classificação porque não é uma classificação que cai muito em prova, mas dentre as armas de arremesso, ela é considerada uma arma de arremesso complexa, porque ela não é... A granada, por exemplo, é uma arma de arremesso simples, porque você realmente arremessa a arma e todo aquilo que você arremessa faz o efeito de arma quando ele atinge o alvo. Não é diferente na arma de fogo. Ela tem todo um sistema de arremesso, né? A arma fica na nossa mão e o projétil é que é arremessado. Então, existe essa classificação de uma arma de arremesso simples ou complexa, e a arma de fogo seria uma arma complexa, uma arma própria de arremesso complexa. Mas o que é uma arma de fogo, então? O França define como um objeto constituído de um ou dois canos, que é aberto em uma extremidade e parcialmente fechada na outra, ou parcialmente aberta na outra extremidade, onde se coloca a munição. Nós vamos ver no caso da munição de retrocarga, em algumas, porque a munição pode ser colocada na parte aberta. Mas ele define assim, então ela tem um ou dois canos, em uma extremidade ela é aberta, na outra ela é parcialmente fechada, onde se coloca a munição, a qual é lançada à distância pela força expansiva de gases. E o que promove essa expansão dos gases é a combustão da pólvora, que ao longo, né, dos séculos de evolução da arma de fogo, a pólvora ainda é o grande elemento aí de combustão para fazer essa propulsão do projétil pela boca do cano da arma. Então, quando a gente efetua um disparo pela arma de fogo, vão sair pela boca do cano o projétil, que é o nosso instrumento pérfuro contundente. Vão sair também gases superaquecidos, chama, fumaça e grãos de pólvoras que não foram, que estão incombustos. E isso vai ser importante porque a gente vai poder encontrar esses elementos, nós vamos ver isso quando a gente vai falando de balística terminal. Em casos de armas de alma lisa, nós vamos ver isso, a gente pode ter também a bucha, que é um elemento que faz parte da munição das armas de alma lisa, que também vai sair pela boca do cano da arma. Então, eu vou colocar algumas gravuras aqui, para a gente ter uma ideia do que eu tô falando. Eu sei que a foto não tá muito boa, ela vai ficar um pouco cortada, mas aí a gente já consegue ter uma ideia de quais são as armas de fogo principais que a gente vai abordar aqui. Que elas têm diferentes classificações, nós vamos falar, né, assim, depois na aula mesmo a gente fala com mais detalhes, mas essas são as armas portáteis, que a gente vai ser o principal tema da nossa live de hoje, mas ela poderia ser, poderiam ser armas semi-portáteis também, que são aquelas que uma pessoa não consegue utilizar sozinha, elas precisam de alguém que vá fazer o transporte da arma e outra pessoa para de fato efetuar os tiros com a arma. Não sei se vocês ouviram falar, quem é do Rio de Janeiro conhece bem, recentemente é uma arma obviamente de uso restrito, mas foi apreendido em uma favela do Rio de Janeiro, uma arma .50, nós vamos falar de calibre já, mas é uma arma de grande porte, ela tem mais de 1 metro de comprimento, é uma arma pesada, ela tem que ser fixada na hora de ser utilizada, então precisa de pelo menos 2 pessoas manejando essa arma. E existem as armas que não são portáteis, elas podem ser inclusive fixas, quando a gente está falando, por exemplo, de navios de guerra, que tem, né, canhões que são fixos ao navio, ou mesmo, né, os canhões que podem ser até semi-portáteis, mas muitos são fixos ao chão. Então, essa também é uma classificação possível de arma, mas é muito, né, não é muito cobrado em prova esse tipo de classificação, então nós não vamos abordar aqui com mais detalhes, não. A gente pode falar em relação ao cano da arma, isso é uma classificação muito importante que vai diferenciar muito uma arma da outra e também é tema de prova, né? A gente vai ver que existem as armas de cano raiado e as armas de cano liso. São armas completamente diferentes, aí vocês já estão vendo, geralmente as armas menores, elas vão ser de alma raiada, né? A gente pode falar de cano ou de alma, vão ser armas de alma raiada.
e algumas espingardas, algumas armas maiores que a gente já vai ver aí pra frente, são armas de alma lisa, né? A alma raiada ou lisa, ela diferencia muito na condução do projétil, assim. A alma raiada, ela imprime ao projétil uma rotação que vai fazer uma estabilização do projétil. O objetivo principal é esse, né? Alguns estudiosos aí da balística questionam um pouco essa informação, mas tanto o Higino, Hércules quanto o França colocam isso assim, de forma bem clara, que o objetivo do raiamento da arma principal é provocar essa estabilização. Eles falam até, eles não, mas alguns outros autores que fazem essa diferenciação falam da questão do peão, por exemplo. Quando você coloca um peão, né, parado e um peão girando, o peão girando consegue ter uma estabilização, consegue ficar parado, né, no mesmo lugar, ou você consegue até conduzir ele na mão, dependendo da velocidade que ele está girando. E é esse tipo de estabilidade que o raiamento da arma busca dar ao projétil. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma foto de uma alma lisa e uma alma raiada, inclusive das munições. A gente pode falar também classificar as armas como a forma de carregar. A maioria absoluta das armas que são usadas hoje, elas são de retrocarga. O que quer dizer isso? A gente vai colocar a munição na arma por algum mecanismo que é mais próximo da gente, que é mais próximo da nossa mão, né? Quando vamos dar um exemplo aqui de um revólver, e vocês estão vendo que o lugar onde a gente coloca aí no canhão, onde a gente coloca as munições, elas são colocadas de trás para frente, bem mais perto do nosso punho do que do cano da arma. Na verdade, a retrocarga, ela já não é mais, já está muito em desuso. São aquelas armas de antigamente, dos séculos, né, medievais, onde se colocava a pessoa que atirava, que portava essa arma, ela baixava o cano, colocava pela frente do cano, ela colocava alguns balins, colocava pólvora, né? E ela tinha que, inclusive, usar um instrumento que permitisse que ela socasse essa mistura da pólvora com balins e fazia algumas camadas disso, para que pudesse depois dar um disparo, e esse disparo já fazia a ejeção de todos os balins que estavam lá, e depois tinha que fazer todo esse processo de novo. Eu tenho até um desenho aqui, aí vai ficar cortada a arma dele, né? Eu tô atrapalhando aí a imagem, mas essa é uma imagem da época em que essa arma era utilizada demais. Hoje, nas armas de fabricação caseira, a gente ainda encontra isso. Esse aqui é um exemplo, né, de uma arma caseira, uma arma que foi produzida assim, né, sem critério nenhum por criminosos que queriam, né, fazer uso de uma arma que pudesse ser fabricada em casa. Então, na fabricação caseira é possível fazer isso. Essa arma é chamada de polveira justamente por causa disso. Os projéteis, os balins, né, quando são pequenas estruturas assim metálicas que são colocadas para ser usadas assim como projéteis de arma de fogo, são colocadas pelo cano da arma, ali pela frente do cano, e aí é colocada a pólvora junto, e aí é feito todo esse processo que eu falei. Tem que socar a pólvora lá para ela conseguir fazer a explosão, né, na hora que recebe o percussor. Depois nós vamos falar com mais detalhes disso. É uma arma perigosíssima de se manejar, porque ela fica o tempo todo, então, alimentada, né? Ela fica carregada o tempo inteiro. E aí, no simples manuseio dessa arma, ela pode efetuar um disparo. É uma arma perigosa, mas essa aí, então, é de fabricação caseira. Essa é o exemplo que a gente tem hoje nessa classificação de anticarga. Basicamente é isso. Se você for pensar também naquilo que a gente imagina, né, dos canhões de antigamente, né, aquela estrutura do canhão que você coloca uma bala, né, uma munição. Não é errado falar bala quando a gente está falando de munição, não é muito aceito isso, mas isso não é errado, né?
as nossas referências de medicina legal falam eventualmente de munição como bala, e o estudo dessa munição é chamado de balística. Então, assim, quem mexe com arma, quem lida com isso, não gosta de falar, mas não é um termo errado, tá? Se isso cair na sua prova, não assuste. Mas então, quando a gente tem aquela imagem do canhão de antigamente, né, que tinha aquela munição pesada, e ela de fato é uma munição pesada, chega a pesar até meio quilo, a gente tem a imagem de se colocando essa bala dentro, né, essa munição dentro do canhão, e essa sim também é um exemplo de anticarga. A gente vê isso muito em desenho animado, né? Quando a gente vê os desenhos que fazem alusão a esse tipo de arma, geralmente o mecanismo é esse, é um mecanismo de anticarga, porque é colocada a munição na boca da arma e depois é feito um acionamento por pavio, né, por alguma coisa assim, e ela de fato ejeta a munição pela mesma boca que a munição entrou. Então esse é um tipo de classificação também, e também a forma com que vai ser feito essa alimentação inicial, né? Igual eu falei, a gente nessa imagem do canhão que a gente tem, geralmente a gente vê um pavio, que pode ser até muito, né? Em desenho animado, às vezes ele é enorme, e a pessoa acende um pavio, aí a chama vai correndo até entrar na arma, ter contato com a pólvora e a pólvora fazer esse disparo, né? Essa explosão de gases que acaba sendo responsável pela ejeção da munição. Então, a forma com que isso é chamado de percussão, né? A forma com que é feito esse disparo inicial, ela também é uma forma de classificação. Essas armas todas que nós vamos falar hoje utilizam um mecanismo chamado de espoleta, tá? A espoleta nós vamos ver aqui daqui a pouco um exemplo, mas é um dispositivo que as munições vêm, a maioria das vezes na munição, ela pode vir na arma, mas a gente pode colocar ela separada da munição, mas na maioria das vezes ela tá já na munição, e ela que é a grande responsável pelo início da combustão de tudo, né? Algum dispositivo da arma vai percutir nessa espoleta e ela vai fazer uma queima inicial que vai ter contato com a pólvora vai fazer então a grande explosão e a ejeção do projétil. Então tá, então vamos começar falando agora da arma propriamente dita e das munições. Vamos começar a entender o que é o calibre de uma munição. Vou voltar só rapidinho para essa imagem aqui, para a gente olhar para uma arma e entender como que ela vai funcionar. Essas armas todas que vocês estão vendo aí, o revólver, a pistola comum, que a maioria das nossas forças usa, tanto, né, a polícia militar, a polícia civil, os federais, né, rodoviária federal, polícia federal, todas têm um porte de uma arma, geralmente uma pistola, né? Alguns podem usar revólver, mas a maioria vai portar uma pistola. E aí, qual que é a pistola que eles portam? Como que é o funcionamento? O que diferencia uma da outra? Então, a gente vai entender um pouquinho disso hoje, uma introdução disso hoje. Depois, na próxima aula, a gente vai falar das lesões, mas na aula mesmo, gravada, a gente vai entender muito bem o que diferencia uma da outra. Então, as forças algumas usam armas de calibre, né, que são restritos, e outras não, né? A Polícia Civil usa muito a arma .40, né, ou um revólver 38, mas a Polícia Federal, por exemplo, usa muito a 9mm. Mas o que diferencia? Por que uma chama .40, a outra chama 9mm, a outra chama 380? Que confusão é essa? O que acontece? Vou colocar aqui para vocês esse arsenal de munições que nós temos aí, os mais variados possíveis. Isso vai depender muito da fabricante, né, da origem da fabricante, que pode ser americana, pode ser europeia, e também dos interesses aí das armas, né? Algumas são usadas de forma civil, né, e outras mais usadas em armas de guerra, e cada uma tem uma função, né? Não é à toa que são armas completamente diferentes, né? Não é porque é de guerra que ela tem que ser maior ou menor, ou porque é civil que tem que ser também, né? O tamanho da arma em si não interfere nisso, né? O calibre, ele vai depender, primeiro assim, ele vai diferenciar se a gente está falando de arma de alma lisa ou de alma raiada, né? Por enquanto nós vamos falar da alma raiada, que são as armas que a gente utiliza
primeiro que mais cai em prova e depois também são as armas mais utilizadas aí, né, pelas nossas forças armadas, aí, pelas nossas forças de forma geral. Então, o calibre da arma raiada, ele pode ser dado em milímetros e assim pelas fabricantes europeias, ou em centésimo ou milésimos de polegadas. As armas produzidas nos Estados Unidos, as armas americanas, eles gostam de usar muito polegadas para medir tudo, né? Tudo que assim, não, né? Principalmente as coisas de menor tamanho, o americano utiliza muito essa medida de polegada. Então, quando a gente fala que uma arma é .380 ou ela é .40, que seria a mesma coisa, né, de 400, a gente está falando de polegada, é de 0,40 de uma polegada, tá? E a .380, ela é 0,380, ela está em milésimo, enquanto a .40 a gente fala em centésimo. Não faz diferença, mas não faz diferença na prática, porque quando eu falo .38 ou .380, eu estou falando a mesma coisa. Mas na prática, assim, na prática de utilização da arma, a gente não fala .38 porque a munição de 38, que geralmente, né, a gente está se referindo ao revólver que utiliza 38, ela tem diferenças em relação a .380, que na verdade é a munição utilizada pela pistola desse calibre, né? Então, assim, quando a gente fala da numeração, a gente está falando da mesma coisa, mas a gente utiliza, na prática, falar diferente a .38 da .380, porque nós estamos falando de tipos de munição diferentes, porque são armas diferentes. A munição do revólver, ela tem que ser um pouco diferente da munição da pistola, nós já vamos falar por quê. Mas o que é importante para a gente entender agora é que quando a gente está falando esse ponto, nós estamos falando de uma classificação de armas que utilizam o modelo americano, tá? Então, o .40 é o 40% da polegada, .380 é 380 milésimos da polegada, né? A .40 é 40 centésimos e assim por diante. E quando a gente está falando de milímetros, aí a gente está falando já de um modelo europeu que não diferencia muito em termos de calibre, né? O calibre pode ser muito parecido, 9mm, 380, por exemplo, mas são munições diferentes porque são produzidas em fabricantes diferentes, então são também para armas diferentes. Não adianta o calibre ser muito parecido, porque cada arma exige que a munição produzida especificamente para aquela arma. Então, quando a gente fala da 9mm, por exemplo, a gente está falando desse tipo de calibre que é de uma fabricante europeia, que são das armas produzidas por fabricantes europeias. Então, a única diferença é essa. Quando a gente fala 9, 380, 40, parece que a gente está falando de coisas extremamente diferentes, mas não são, tá? Elas podem ser muito parecidas, uma pessoa leiga, elas podem ser iguais, mas uma pessoa, né, que entende, que é estudiosa disso, pode até perceber a diferença de uma 380 para uma 9mm, mas, inclusive porque elas vêm enumeradas, elas vêm atrás, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, eu acho que eu não vou ter, mas quando você compra uma munição, quando você vê uma munição assim, né, na mão de perto, você pega uma 9mm, por exemplo, na traseira da munição, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto, não vai dar para ver que está escrito, mas ela vem identificada pela fabricante e pelo calibre nominal, que é o calibre que aquela fabricante deu para aquela munição. E quando a gente está falando de alma lisa? Aí, quando a gente está falando de alma lisa, os calibres são completamente diferentes das de alma raiada. Aí nós estamos falando de calibre 12, de calibre 16, de calibre 24. O que é que dá o calibre para alma lisa? Daqui a pouco a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes. Eu estou dando só uma introdução. Na alma lisa, quando eu falei para vocês do canhão, que tinha uma munição só, antigamente, quando, né, estávamos desenvolvendo armas e desenvolveram o canhão, uma munição de canhão, ela pesava 1 libra, que é mais ou menos, um pouco menos de meio quilo. E essa libra, que era a munição do canhão, passou a ser uma referência quando a gente fala de munição de armas de alma lisa.
como é o canhão, por exemplo, que ele não tem aquele raiamento que procura dar essa estabilização, procura fazer o projétil girar. Então essa passou a ser referência. Aí o que eles passaram a usar como referência então para falar da munição da arma de alma lisa? Quando você pega uma calibre 12, por exemplo, essa é uma munição da arma de calibre de alma lisa, de uma 12, tá? Só para você ter aí algumas além da 12, mas essa principal vermelha, a mais gordinha aí, é a principal da 12. O que ela representa? Quando você pega a arma de calibre de alma lisa, algumas dessas em cima aí, você vai pensar em uma estrutura esférica que tenha o diâmetro do cano dessa arma. Aí, quando você pega essa esfera, a gente vai ter que ver quantas esferas de chumbo são necessárias para completar uma libra, mas tem que ser esferas do mesmo diâmetro dessa arma. Então, no caso da arma de calibre 12, eu vou precisar de 12 esferas. É como se fosse 12 projéteis, mas esféricos, não é a forma do nosso projétil tradicional, não. Então, com 12 esferas, eu vou ter o peso de 1 libra. E isso vale então para todas, né? Se eu tenho armas, por exemplo, de calibre 24, uma arma de alma lisa, eu vou precisar de 24 esferas para formar 1 libra. Isso já caiu em prova algumas vezes, inclusive no detalhe de perguntar quantos quilos equivale 1 libra. Isso é detalhe demais. Caiu para a prova de perito, se não me engano, mas foi no Rio de Janeiro, onde eles realmente são muito detalhistas com isso. A principal referência das provas do Rio de Janeiro é o Higino, e ele traz essa informação. Eu não me lembro agora de cabeça, mas se não me engano é 0,467 quilos equivale ao peso de 1 libra. Mas isso agora não importa. O importante é saber como que a gente faz a determinação do calibre da arma de alma lisa. Então, vou colocar para vocês aqui só uma outra figura para a gente entender o que é um calibre, né? Quando a gente está vendo o cano de frente para a gente, esse é um calibre de alma raiada e isso é que formam as raias do calibre. Percebam que essa alma não é lisa, esse cano ele não é lisinho, ele tem essas protuberâncias aí que são formadas durante a produção da arma, né? Primeiro ele é uma esfera assim totalmente densa, que passa como se fosse uma broca no cano, e depois essas raias são formadas aí. Cada arma tem uma raia específica, essas raias podem fazer um efeito de giro, olha aí, um efeito de giro que pode fazer o projétil girar para a direita ou para a esquerda. Isso é só um detalhe, em termos de estabilidade não faz diferença, mas na classificação, quando a gente vai tentar identificar a arma, isso faz diferença sim, né? Existe até um termo que eles chamam de destrógeras, as que fazem girar para a direita, e sinistrógeras, as que fazem girar para a esquerda. Mas essa foto é só para vocês tentarem entender qual que é o efeito que o cano dá no projétil, né? Essa foto, melhor do que aquela que eu mostrei lá, mostra bem pra gente, melhor do que essa aqui. Essa aqui é uma foto parada, né? Pra gente entender como que a raia acontece. E essa aqui mostra pra gente um pouco mais desse efeito do que vai acontecer no projétil na hora que ele é propelido lá pelo cano. Então tá, nós já entendemos que o projétil tem que sair, né, com uma energia alta por esse cano aí para atingir lá o alvo. Mas o que precisa acontecer para esse projétil sair? Vamos colocar aqui, essa foto também tá um pouco, não vai dar para ler muito bem o que tá aí, mas esse aí é um exemplo de uma pistola que, né, talvez a maioria já tenha visto, e aqui eu quero dar alguns detalhes importantes dessa pistola para a gente ir falando da munição e entendendo o que vai acontecer. A gente já entendeu sobre o projétil, né? O projétil ele vai ter características muito diferentes, que nós vamos falar depois na aula, né? É muito detalhe para a gente falar aqui, mas dependendo do objetivo principal, né? Do tiro, né? Porque tem as armas de guerra, por exemplo, elas usam esses projéteis que são mais pontiagudos aí,
porque elas têm o objetivo de transfixar o alvo, né? O mais importante, eles falam numa guerra, é você, não é necessariamente matar uma pessoa, mas é você deixar ela sem condições de ataque. Então não tem problema e os tiros são dados muito de longe, então não tem problema você transfixar o alvo. Enquanto que essas munições aí que vocês estão vendo com uma ponta mais ogival, mais arredondada e que são menores, que são os que a gente usa nas nossas pistolas aqui, elas já têm o objetivo de atingir o alvo e parar, não necessariamente transfixar. Obviamente isso pode acontecer, mas elas são feitas para que sejam penetrantes e não transfixantes. O que quer dizer isso? Elas vão penetrar e vão parar no alvo, algumas, né, produzindo estragos até maiores, porque elas vão transferir a energia cinética toda para o alvo quando elas atingem. Então elas vão se destruir muito mais do que as armas que são usadas em guerras, que são essas aí mais pontiagudas. Aqui um outro exemplo, né, da progressão das armas de menor calibre para as de maior calibre, e tem, né, as mais variadas formas possíveis, mas o importante entender é isso. As de menor calibre, elas têm esse potencial de se deformar mais, porque o objetivo é entrar no alvo e ficar ali, tá? Enquanto as outras vão transfixar. Mas então vamos voltar lá para a nossa pistola. Então o que a gente precisa ter na pistola para fazer com que ela faça a função de arma que a gente quer, que é de fazer o projétil chegar no alvo, atingir o alvo da forma como a gente quer. Então a gente tem várias, eu vou deixar essa foto aí só para eu falar um pouquinho mais da munição, daqui a pouco a gente vai entender como que isso aí funciona. Então, além do projétil, né, que é a parte final da munição, vou voltar na foto ali para vocês entenderem. Quando a gente mostra isso aí, a gente está mostrando uma munição ou um cartucho completo, né? O que forma esse cartucho? Quando eu falo que a ponta é ogival ou que a ponta às vezes é plana, né? Olha nessas do meio aí que são mais prateadinhas, que tem uma ponta mais escura, um pouco mais clara. Essa ponta, na verdade, dessa munição é que é o projétil de arma de fogo. É só a ponta. O resto tudo é o que a gente chama de cartucho ou de munição, né? E esse cartucho, ele tem alguns outros elementos além do projétil. Por quê? Eu preciso exatamente daquelas outros componentes que a gente já falou. Eu preciso de um lugar, aí dentro desse cartucho a gente vai encontrar a pólvora, que vai ser responsável por fazer a explosão de gases que vão jogar o projétil para frente. Aí no cartucho nós vamos encontrar também a espoleta, que é a parte responsável, né, é quem vai receber o toque dado pelo percussor ou pelo percutor da arma, que vai fazer a primeira iniciação, a primeira explosão, que depois vai levar essa energia para a pólvora, para aí sim a pólvora explodir. E a gente tem esse estojo, que é essa parte toda que protege essa munição, essa parte, né, metálica toda de fora aí que protege inclusive o projétil, né? Pelo menos a parte inicial, a parte mais proximal do projétil, tudo isso é abraçado pelo estojo. Então nós temos esses quatro componentes que vão, né, que é o que a gente vê na hora que a gente compra uma munição. Vem tudo isso dentro da munição e é isso que a gente vai colocar por retrocarga na nossa arma, seja no revólver ou seja na pistola. Vou pegar aquela foto do revólver de novo pra gente ver, olha lá. Aqui no revólver a gente consegue ver no canhão, ele tá com todas só tá faltando aí uma munição, o resto tudo tá preenchido e aqui a gente consegue ver a parte de trás da munição. O que tem ali na parte de trás? Eu falei com vocês, ela é identificada ali, se a gente conseguisse olhar de perto, provavelmente estaria escrito, né? Vamos supor, CBC, que é quem produz cartuchos aqui no Brasil, e 1.38, né? Que provavelmente é o calibre dessa arma. Então, essa parte de trás é onde a gente vê a parte de trás da munição, e aquela parte redondinha ali no meio é onde a gente vê a espoleta. É ali, essa é a primeira estrutura da munição que vai receber um golpe, e esse golpe vai fazer com a queima da espoleta, que é chamada de mistura iniciadora,
isso vai ser propelido até a pólvora e da pólvora até o projétil, tá bom? Essa é a iniciação para que no final das contas aconteça isso. Isso que a gente está vendo aí é um projétil saindo de um revólver. Ali a gente está vendo então é só o projétil mesmo, propriamente dito. E a gente está vendo também efeitos secundários, que é a pólvora que explodiu, está saindo aí em forma de fumaça. O fogo também está saindo por causa da explosão, mas o estojo não está saindo. O estojo ficou lá no tambor da arma. Depois que a gente efetua todos os tiros com esse revólver, você vai abrir o canhão e todos os estojos vão estar aí percutidos. A gente vai ver que a espoleta está marcada, mas o estojo fica aí. O mesmo acontece na pistola. Quando a gente atira, né, com uma pistola, depois que a gente esquenta ela, ou depois que a gente alimenta ela, né, coloca a primeira munição no cano, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai usar, quando a gente aperta o gatilho, vai acontecer uma percussão da espoleta, a espoleta vai explodir e vai fazer com que atinja a pólvora e da pólvora jogue o projétil pelo cano. Eu vou colocar para vocês, então, um vídeo para a gente entender como que isso acontece. Eu só queria que vocês, antes de ver esse vídeo, já entendessem aí, com essa imagem, vocês estão vendo ali a parte onde a gente segura na arma, que é chamada de punho, né? O punho, por baixo desse punho é onde a gente vai colocar as munições. É o carregador, vai ser colocado por aí, e o carregador vai estar com o número de munições, né, que a gente quiser, mas eles têm um limite, né? Que pode ser, né, a maioria das pessoas, né, que andam com a arma, muitas vezes andam com esse carregador completo e muitas vezes com uma arma já no cano, com uma munição já no cano, né? Alguns doutrinadores da medicina legal falam que quando a arma está carregada, ela está com uma munição já no cano, ou outros falam que a arma carregada está com o carregador cheio e ela está alimentada quando a munição está no cano. O que a gente precisa fazer nesse tipo de arma para a gente já, que é uma semiautomática, para a gente já colocar uma munição no cano? A gente vai fazer aquele movimento que a gente vê em filme jogando o ferrolho para trás. E a partir do momento que a gente faz isso uma vez, a arma semiautomática, a gente pode efetuar disparos sem precisar, né, de forma semiautomática, ela vai se realimentar. A cada disparo que a gente der, vão entrar a cada disparo que é feito com essa arma, uma nova munição vai entrar no cano e depois você não precisa mais fazer esse movimento com o ferrolho, basta apertar o gatilho de novo. Toda vez que um projétil for ejetado, um outro projétil vai ser colocado no cano. Eu vou tentar colocar o vídeo aqui pra gente ver se vai dar certo. É um vídeo rapidinho e a gente vai entender como que funciona essa arma aqui. Primeiro foi feito manualmente a puxada do ferrolho para trás e ela alimentou a arma lá. Agora bateu. Percebam que tem uma peça de metal que bate exatamente ali no meio da munição onde fica a espoleta. Toda vez que o gatilho é puxado, essa peça de cão, que é chamada de cão, bate no metal, o metal bate na espoleta e olha lá, o estojo fica. O projétil é arremessado e reparem que o próprio movimento, na hora que um projétil é arremessado, a própria explosão de gases faz com que o projétil seja ejetado, mas a explosão também faz força no sentido contrário. Bate na culatra, que a gente chama, que é a parte de trás de onde vem o percussor. A própria explosão faz com que o ferrolho seja projetado para trás novamente e o estojo que tinha ficado lá dentro da arma é ejetado para fora da arma, ao mesmo tempo que uma nova munição aparece. Vou colocar só mais um pouquinho, só para vocês entenderem de novo. Olha, a primeira foi feita manualmente. Apertou o gatilho, o projétil vai sair, o estojo vai ficar. E a própria explosão vai fazer o ferrolho para trás de novo. E olha lá, ele é ejetado para fora da arma. Beleza, gente? Então, olha só.
De balística interna, existem algumas coisas que caem em prova, que são muito cobradas em prova e que não foi possível de falar aqui por causa do detalhe que é falar de cada arma, de cada munição, mas isso vai ser dado no nosso curso lá na aula de balística. Nós vamos ter um curso de balística dentro de traumatologia lá no nosso curso de medicina legal. Mas o principal, eu acho que o principal dessa live é a gente entender mais ou menos o funcionamento de uma arma de fogo, no caso a pistola, e o funcionamento de uma munição. O que é uma munição? O que é um projétil? Qual que é a diferença de projétil e de munição? Quais são as estruturas que compõem aquela munição, para que a gente entenda como que funciona a arma, e aí sim a gente consegue entender tudo o que acontece na balística interna ali, para a gente entender na hora que chegar lá no alvo, lá no corpo, algumas dessas estruturas vão deixar marcas no corpo em função da forma com que elas são projetadas. Então, entender quais são os efeitos que saem, as estruturas que saem por fora do cano da arma quando um disparo é feito, é muito importante para a gente entender como isso vai aparecer no corpo, lá no alvo, quando a gente estiver falando de balística terminal. Por que às vezes o corpo queima, a pele queima quando recebe um tiro? Por que às vezes ela fica toda suja de fumaça, ou às vezes ela fica até com os grânulos incrustados na pele, que a gente chama de tatuagem? Por quê? É muito em função de toda essa estrutura que a gente conheceu aqui, tá bom? Então, assim, as coisas que não foram possíveis de balística interna serem faladas aqui, a gente vai falar lá na aula, depois a gente pode até fazer uma outra live dando um pouco mais de detalhes, mas lá na aula o curso está completo. E na próxima live a gente vai falar então das lesões pérfuro-contusas provocadas por arma de fogo, tá? Por projéteis de arma de fogo. Então, beleza, pessoal, boa noite e até a próxima live.